Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.2, também da Rádio Legislativa FM 96,7. Estamos começando mais uma edição do programa especial Eleições 2020, trazendo aqui os vereadores eleitos para a legislatura 2021-2024. Hoje, o nosso convidado é o reverendo professor Dionísio Pereira, ele que foi reeleito vereador com 870 votos, ele que representa a sigla do Democratas e vai conversar com a gente hoje, fazer um balanço aí da sua primeira legislatura, que se encerra agora ao fim do ano de 2020, e também falar das expectativas de todo o processo. Reverendo professor Dionísio, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui, parabenizá-lo aí pela votação expressiva, 870 votos, mais uma vez representando aí a população de Pouso Alegre aqui na Câmara Municipal. Prazer é meu, viu? Esse bate-papo aqui, e é sempre bom trabalhar para o povo, representar o povo. Eu fui formado para isso, para trabalhar com gente, né? Então estou tendo a chance, uma segunda chance de trabalhar como representante do povo no Poder Legislativo Municipal. O reverendo professor Dionísio, a gente percebe aí que a política nesse ano de 2020 ela foi diferenciada, né? A pandemia causou algumas limitações. O senhor sentiu essa dificuldade por questão da pandemia na hora de fazer sua campanha? Eu senti muita dificuldade porque eu tenho um eleitorado que, em boa parte, é um eleitorado formado por idosos, né? São pessoas mais antigas que me conheceram há muitos anos aqui em Pouso Alegre, nos meus trabalhos, e que são meus eleitores fiéis e meus cabos eleitorais fiéis, né? E agora, como trabalhar uma campanha nesse contexto, uma vez que muitos deles não estão saindo nem de casa há meses? Como que eu poderia contar com eles para visitar vizinho, visitar parentes e amigos e me ajudar na campanha? Então eu tive uma dificuldade enorme, mas graças ao esforço e à ajuda de Deus consegui superar essa dificuldade. Mas foi um desafio enorme. Foi difícil mesmo com essa pandemia, né, professor? Difícil. Tive que me reinventar, né? Reinventar e buscar outras bases de apoio para conseguir os votos que eram necessários dentro da minha legenda para a eleição. O professor, o senhor quando assumiu aqui a Câmara Municipal nessa legislatura em 2019, desse período para cá, que experiência o senhor leva consigo no seu coração e o que você quer trazer e modificar? Por exemplo, o que foi bom que o senhor quer continuar na próxima e o que o senhor não gostou muito que precisa aprimorar nessa próxima legislatura? O que eu preciso de levar adiante da mesma forma é um projeto meu pessoal na política, né, de dar sempre resposta para a população. O que eu coloquei como regra de vida desde que eu vim para cá? Toda pessoa que me procura perguntando, pedindo algum serviço, alguma orientação a respeito de qualquer tema, eu acolho a pessoa e sempre dou uma resposta para ela. Levo o assunto até o fim, dou uma resposta. Seja positiva, seja negativa, seja explicando a situação. Então, eu me proponho agora a continuar este meu projeto de vida aqui dentro do Legislativo. Como representante da população, qualquer cidadão, qualquer cidadã que me procurar, com certeza ele não vai ficar sem resposta. Seja o sim, seja o não, seja o é preciso tempo, mas ninguém vai ficar sem resposta. Essa experiência eu levo de muito positivo, que as pessoas compreendem aquilo que não tem como ser feito. Isso acaba causando uma confiança entre você e o seu eleitor, né? Exatamente. Então, as pessoas que sempre me procuraram e que me conhecem, elas me procuraram sempre para que eu as ajudasse a encontrar respostas para as questões humanas, espirituais. E hoje elas continuam me procurando porque descobriram que podem confiar em mim para ajudá-las a encontrar respostas no campo da política, no campo dos problemas sociais, de bairro e etc., né? Problemas de lei e tudo mais. E isso passa a ser algo importante para ter continuidade. Outra experiência que eu vou levar para a vida é as discussões aqui no dia a dia no plenário da Câmara, né? Eu não tenho uma formação que não me permite xingar ninguém, falar palavrão, né? Então eu tenho que continuar dessa forma.
já teve gente que até teve coragem de me xingar aqui dentro desse plenário, e eu ofereci o perdão na mesma hora, que fala assim, olha, eu não vou gastar tempo discutindo, porque eu não acredito em xingatório, eu acredito em discussão, para se chegar a um consenso. Então, devo continuar com esse meu projeto de discussão, que é um projeto de debate saudável, mostrando aquilo que eu consegui compreender sobre cada questão, ouvindo o colega, discordando com ele ou concordando com ele, mas sem agressões, né? Acho que mesmo o pior bandido, ele merece respeito e compreensão e merece ser reeducado com educação, né? De maneira civilizada, para que ele aprenda a viver. Então, isso eu vou levar também para a vida. Outra coisa que eu vou levar para o próximo mandato é o desafio de elaborar projetos e discutir com o jurídico, né? Eu sinto que muitas vezes o jurídico traz uma série de dificuldades para projetos serem colocados aqui pelos vereadores. Porque o jurídico está aqui para isso, né? Ele tem que mostrar a lei, se é de iniciativa do executivo ou se não é. E isso eu aprendi bastante esse ano, coisa que o povo, em geral, não tem noção. Que as pessoas falam, por que não cria um projeto assim para ajudar os mais pobres, né? Quer dizer, eles não sabem que tem todo um processo por trás disso. Exatamente. A população em geral não compreende isso e pensa que está no poder do vereador criar qualquer projeto, até de distribuição de renda, né? Como se fosse simples assim. Então eu levo essa experiência e esse conhecimento para o próximo mandato. E como que eu superei essa situação? Colocando os projetos de indicação, né? Indicando projetos para o executivo. E depois o trabalho de convencimento, que não dá certo aqui com o jurídico, eu tenho que fazer esse trabalho de convencimento com o executivo. Então, as minhas idas ao gabinete do prefeito, em geral, são para discutir projetos que eu não posso colocá-los aqui, né? Tem mais experiência que eu vou levar para a vida também. Eu me preocupo muito com uma cidade planejada, uma cidade pensada em relação ao futuro. Não uma cidade que fica trabalhando só para cuidar do presente, mas uma cidade que pensa no amanhã. E o que é para o senhor hoje trabalhar essa cidade no amanhã? O que é pensar no amanhã? Olhar os limites que nós temos hoje, que nós não poderemos ter no amanhã. Vou citar alguns exemplos, né? Os passeios das nossas casas, as calçadas. Jovem, muito saudável, consegue andar nas calçadas. Mas uma pessoa com uma bengala, uma pessoa com a cadeira de rodas, uma mãe com um carrinho de bebê, não consegue transitar por nossas calçadas. Agora, projetando aí, pegando as estatísticas de mundo e de Brasil, dentro de pouco tempo, o Brasil será um país com o maior número de idosos pelo mundo afora. E como nós vamos sobreviver numa cidade com as calçadas, os passeios das casas que nós temos? E isso não é um trabalho fácil, porque a cidade inteira é assim. Não houve um planejamento no passado que pudesse contemplar o hoje, né? Exatamente, não houve um planejamento. Então, quando eu falo da cidade planejada, eu penso nisso. Nós temos que planejar hoje como nós vamos resolver esse problema que é de séculos. Então, não é um problema para ser resolvido com um mandato de prefeito. É um problema que tem que ser pensado, que temos que encontrar recursos para isso. Eu vou tentar discutir, né, a proposta de criar um fundo próprio para isso, para depositar algum recurso para nós atacarmos, né? Se eu conseguir êxito nessa discussão, eu penso que é um caminho. Mas tem outras formas, né? Outras formas que eu vou levar para a discussão também. Outra coisa, uma cidade como Pouso Alegre não tem nem 1 metro de ciclovia. Para não falar que não tem nem 1 metro de ciclovia, tem uns 100 metros de ciclovia em um dos loteamentos que eu conheço lá no Belvedere, né? Sim, fizeram um pequeno ciclovia que dá para andar com 1 minuto, né? Mas aqui pelo centro da cidade, dos bairros, nós não temos espaço para o uso de bicicleta. Então, meio ambiente agradece, a saúde agradece, todos nós sairemos ganhando se conseguirmos um projeto. Também não pode ser uma coisa, vamos pintar um pedaço da faixa do asfalto para o pessoal usar, para andar de bicicleta. Não tem como, nós temos que pensar num projeto bom, do tamanho da cidade. Não podemos fazer coisa meia boca, como se diz. Então, se eu quero investir
O meio ambiente, eu posso planejar ciclovias, né? Imagina se nós tivéssemos uma ciclovia que saísse lá do Redentor 2 e viesse até o centro da cidade, outro que saísse lá do Cidade Jardim e viesse até o centro da cidade, outro lá da Faisqueira viesse até o centro da cidade, outra lá do Coxinha e viesse até o centro da cidade. E assim, outra de cada, lá do Ribeirão, né? Da Avenida Nova ali, viesse até o centro da cidade. Nós daríamos ao mesmo tempo para a população saúde, pedalar faz bem, nós sabemos disso. É claro que teríamos que construir um grande bicicletário, né, um estacionamento aqui no centro da cidade para dar segurança para as pessoas usarem. Nós daríamos um fôlego para o trânsito de carros, daria um fôlego. Nós poderíamos ter os usuários de ônibus, o transporte público, numa situação mais saudável. Todos sairíamos ganhando, o meio ambiente agradeceria. Então, saúde, lazer, economia, tudo. E hoje a gente percebe, eu particularmente sou um ciclista, eu gosto aí de estar pedalando, a gente percebe que tem muito ciclista. Hoje parece que eu vi na Associação de Ciclistas, são praticamente 2.000 ciclistas rodando aí na cidade por fim de semana. Então, quer dizer, é muita gente, né? Exatamente. Então, eu penso numa cidade planejada nesse sentido. São obras que não dá para fazer em 1 ano, 2 anos, às vezes nem num mandato. Mas se você organiza a cidade, você consegue fazê-la a médio prazo, né? É esse o meu sonho político. É nessa linha que as minhas discussões serão levadas aqui dentro de casa. Outra coisa que eu penso para o campo da saúde, né? As famílias que têm um membro com problema de saúde mental e que entra em crise lá no final de semana, não tem a quem recorrer, né? Começa a ligar para um médico. Daí o médico às vezes está na praia descansando, não? Um psiquiatra está lá na praia descansando e a família ligando para ele, socorro, porque entrou em crise aqui, o que eu faço? Né? Liga para um psicólogo e fica naquele desespero. A família inteira perde a paz. Então eu penso, a cidade precisa se organizar, precisa planejar para termos aqui um pronto atendimento 24 horas de saúde mental. E isso, é claro, não é função do legislativo criar, mas é função do legislativo discutir. Então, planejar a cidade pensando nas necessidades da população, nas necessidades do meio ambiente em geral, né? Acho que é esse o meu projeto básico para essa legislatura. Olha, então vocês estão conhecendo um pouco aí das ideias do professor Dionísio, reverendo professor Dionísio. A gente vai fazer só uma pausa agora, daqui a pouquinho a gente volta, continua com o nosso programa Eleições 2020, hoje aqui com o vereador reeleito, professor Dionísio, reverendo professor Dionísio, ele que obteve 870 votos. A gente volta já. Você sabia que o IPREM é um órgão que foi criado em 1993 pelo Poder Executivo do município para conceder as aposentadorias e pensões dos servidores públicos de Pouso Alegre, da Câmara Municipal, da Prefeitura e do próprio IPREM, quando eles completam os requisitos mínimos definidos pela lei para fazer jus a esses benefícios? São cerca de 5.000 servidores ativos e inativos que, com suas famílias, representam aproximadamente 30.000 pessoas que terão um futuro garantido pelos cofres do IPREM. Você sabe o que é fundo partidário? O fundo partidário foi criado em 1965 e se mantém desde então como uma fonte de financiamento dos partidos políticos para divulgar as suas ideias e a campanha dos candidatos. O recurso do fundo partidário advém de multas, penalidades, doações de pessoas físicas e de dotações da União. Uma curiosidade, desde 2018, 30% deste fundo tem que ser usado em programas de promoção da participação da mulher na política. Viu só? Agora você sabe.
Olá, visitantes e amigos do Museu Tony Toledo e telespectadores da TV Câmara de Pouso Alegre. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando. Hoje eu estou aqui em nome da equipe do Museu Tony Toledo para falar para vocês um pouco sobre as atividades que nós temos desenvolvido durante essa quarentena. Como vocês sabem, os museus e espaços culturais se encontram temporariamente fechados ao público, por recomendação dos órgãos oficiais. Mesmo fechado, o Museu Tony Toledo continua com as atividades administrativas e também de cuidado e manutenção com o acervo e, além disso, o planejamento e organização dos eventos que nós pretendemos realizar em breve. Todos os anos, no mês de maio, o museu realiza a Semana de Museus. E este ano, dada a impossibilidade de realização de eventos presenciais, a nossa equipe decidiu adiar a realização da Semana de Museus para o mês de setembro, quando também nós realizamos a Primavera dos Museus. Então a nossa intenção é realizar esses dois eventos simultaneamente. A nossa equipe tomou essa decisão porque o tema da Semana de Museus deste ano é um tema muito importante e merece ser discutido. O tema é diversidade e inclusão. Então, por isso, nós pretendemos realizar essa semana com essas atividades para o mês de setembro. Nós também estamos já em fase de elaboração do próximo álbum de figurinhas do museu, que já vai para a sua 4ª edição. Então, para você que é fã do álbum de figurinhas, aguarde que em breve nós teremos mais novidades. O museu também continua atendendo o público através dos canais digitais. Se você tiver alguma solicitação de consulta ou de pesquisa ao nosso acervo, basta enviar um e-mail para museu@cmpa.mg.gov.br ou também enviar uma mensagem para a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Museu Tuani Toledo. É só você enviar a sua mensagem que em breve nós responderemos a sua solicitação. Bom, por hoje é só isso. E eu espero em breve voltar aqui para contar mais novidades para vocês. Até lá! Ok, estamos de volta, é o programa Eleições 2020 aqui pela TV Câmara Pouso Alegre no canal digital 18.2, também pela Rádio Legislativa FM 96,7. Você está acompanhando essa entrevista hoje, o reverendo professor Dionísio, ele que foi reeleito vereador aqui em Pouso Alegre, obteve 870 votos pelo Democratas e está conversando conosco aqui. No primeiro bloco ele falou um pouco das ideias que ele tem aí, do planejamento, de pensar uma Pouso Alegre do futuro. Agora eu quero ver uma Pouso Alegre hoje. Reverendo, o que o senhor analisa de ponto positivo, o senhor que participou desse ano dessa legislatura, o que o senhor pode enaltecer de ponto positivo na cidade, os avanços que tiveram nela nesse período? Tivemos muitos avanços, né? Esse primeiro mandato do nosso prefeito, Rafael Simões, foi um mandato que colocou a cidade mais em ordem. Nós vemos as ruas mais organizadas, de maneira especial. As ruas apareceram muito, né? Uhum. E outra coisa, o que há de mais importante em Pouso Alegre hoje, que é uma cidade que paga salários em dia e que não está devendo. Isso já é, por si, um sucesso nesses tempos que o Brasil está vivendo. Então eu vejo, nós temos um potencial econômico, estamos com o nome limpo na praça e esse nome vai nos ajudar, né, aí para o futuro, mesmo que venham dias mais difíceis, o que esperamos, né, mas nós temos condições, com uma gestão séria, temos condições de sobreviver. Então eu vejo isso muito positivo e as nossas ruas, para passagem de carros, né, mais organizada. Daí me preocupa a passagem de pedestres. Outra coisa que eu vejo de muito positivo na nossa cidade, políticas sociais. Por mais que se critique, né, eu fui, antes de entrar aqui no meu mandato de vereador, eu fui gerente, ou diretor, como as pessoas chamam lá, da proteção social básica, que na prática gerencia todos os CRAS, né? Todos os CRAS que tem na cidade. Pouso Alegre não fechou nenhum CRAS. As
pessoas às vezes não têm noção disso, mas muitas cidades por aí afora tiveram que fechar os centros de referência de assistência social. Ou seja, os pobres ficaram sem referência. Em Pouso Alegre nós não fechamos nenhum e abrimos mais um. Isso é importante lembrar. Abrimos aqui o CRAS Central, que estava fechado, que funciona ali na Perimetral. O CRAS, ele presta uma assistência maravilhosa para as pessoas que estão passando por dificuldades. Eu vejo que esse é um ponto muito positivo. Equipes sérias, que eu conheço, né? E que trabalham mesmo assim para ajudar o pobre a perceber qual é o direito dele, qual é o dever dele, onde ele vai buscar, né, garantir os seus direitos de cidadão. Então isso aí é uma riqueza que nós temos, Lucas. Só que nós temos muito que avançar também, que é um outro campo que eu penso numa cidade planejada, políticas sociais. Preocupado com a área social do município, né? Exatamente. Eu só acredito que a cidade crescendo da forma que está, hoje são praticamente mais de 150 mil pessoas, tem que ter uma atenção voltada para muita gente que fica desempregada, acaba ela indo morar na rua, ela fica sem um teto. Então o governo tem que dar essa assistência, né? Aqui em Pouso Alegre nós precisamos de pensar em novos passos. Eu já considero um sucesso ter mantido os equipamentos de proteção social abertos. Agora, quais são os novos passos para uma política organizada? Nós temos que pensar num centro de convivência do idoso. Daqui uns dias nós teremos muitos idosos que terão salários baixos de aposentadoria e os tempos das farturas que Pouso Alegre já viveu está passando. Nós teremos muitos idosos que não terão filhos para cuidar deles e nós precisamos de pensar em um centro de convivência para quando você e eu ficarmos aí noventões, né, assim esperamos, as pessoas vão demorar mais para morrer no futuro, para que tenha um centro onde a pessoa que não tem recursos para pagar, né, por esse serviço, possa ser levada de manhã, passar o dia naquele centro, recebendo cuidados básicos aí de saúde, de higiene, de educação física e cuidados básicos humanitários, né? Ter gente para conversar com ela, conviver, jogar lá umas cartinhas de baralho, brincar, isso mesmo. Então, centro de convivência do idoso é algo para ser planejado para muitos idosos, né, que hoje estão entrando em depressão, virando consumidores abusivos de medicamento, porque ficam em casa sem ter ninguém por eles. Eu vejo, Lucas, uma diferença grande entre o idoso de hoje e o idoso do futuro. O idoso de hoje, ele ainda tem filhos, tem netos para cuidar dele. O idoso do futuro será como nós. Quantos filhos você tem? Quantos filhos eu tenho? Né? Nós não teremos muitos, né? Não teremos muitos para cuidar de nós. Então, nós precisamos de pensar em políticas nesse sentido, que são políticas de proteção social. Outra coisa que eu penso, restaurante popular. Nossa cidade precisa de um restaurante popular com urgência. Aí já é coisa para o ano que vem, para o próximo ano, não podemos deixar para o futuro. Muitas pessoas que ganham salário mínimo trabalham em nosso comércio aqui no centro da cidade. Elas vêm de casa de manhã, elas têm que acordar às vezes 2 horas mais cedo para fazer uma comida, colocar na marmita, ou tem que colocar a comida na marmita no dia anterior e já sair correndo para o horário dela de trabalho. O restaurante popular não daria nenhum prejuízo, tenho certeza disso, né? Para a rede de restaurantes comuns aí da nossa cidade. Por quê? Ele receberia um público que não tem condição de se alimentar nos restaurantes de hoje. Nós temos bastante restaurantes bons na cidade por R$15 a comida. Mas pessoa que ganha um salário mínimo, se ela for pagar todo dia R$15 de comida, no final do mês é só fazer a conta, né? Que o salário dela vai faltar para o aluguel e para a comida lá em casa. Então, restaurante popular, aliado a um projeto social que eu penso, precisamos de criar, eu já até indiquei, não foi ainda acolhido, a criação de um banco de alimentos no nosso município. Um banco de alimentos para termos condições de manter esse restaurante popular, não é para dar comida de graça, é para vender comida às vezes ali por R$3, R$2, o que seja. Um preço bem popular mesmo. Um preço bem popular para esse público ganhar qualidade de vida. A qualidade de vida, a comida saudável e
qualidade de vida, mais saúde para a nossa população, todo mundo feliz, a cidade sai ganhando. E o mesmo eu digo do restaurante popular para idosos mais pobres, né? Hoje tem muitos idosos que compram marmita por R$12, R$15, come a metade no almoço, come a metade na janta, a comida já não tem a mesma qualidade, como sabemos. Esses idosos poderiam se alimentar, por exemplo, os idosos mais simples, num restaurante popular, por um preço que eles teriam condições de comprar, ficaria mais barato que fazer comida em casa do que comprar a marmita, né? Então, acho que é um desafio para a cidade ser repensada. Políticas sociais. Tá aí, a gente está conversando então com o professor Dionísio, reverendo professor Dionísio, vereador reeleito aqui para a próxima legislatura 2021-2024. Ele obteve 870 votos. E, reverendo, para a gente estar encerrando, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para toda a população de Pouso Alegre, você que agora foi reeleito e vai continuar aqui trabalhando pela cidade aqui na Câmara Municipal. Eu deixo assim uma mensagem de esperança. Vamos acreditar na nossa cidade, né? Nós temos problemas, eu falei de alguns aqui, tem muitos outros que eu vou discutir ao longo do ano. Eu vejo, por exemplo, uma humilhação para o cidadão, ele ter que ficar nervoso em casa esperando para ser agendado uma consulta médica, para ser agendado um exame médico. Nós precisamos de resolver esse gargalo. Eu vou propor mutirões, né? É uma sugestão que eu vou dar para o Executivo, fazer mutirões para resolver esse problema. Eu vejo a situação de muitos jovens que querem fazer faculdade, mas não tem condição de pagar as boas faculdades particulares que nós temos na cidade. Então nós temos que desenvolver mais espaço para estagiários do serviço público e em troca disso o município poderia ajudar os nossos jovens a ter uma formação sólida e tranquila, né? Para eles também não ficar desesperados, tendo que estudar um pouquinho e trabalhar até morrer, não terem tempo para dormir. Então é tempo de esperança. A mensagem que eu deixo para cada pouso-alegrense é: não tenhamos medo do futuro, sejamos unidos, sejamos verdadeiros, sejamos organizados, que a nossa cidade tem muito para oferecer, muito mais para oferecer. E se unidos estivermos, organizados estivermos, se pensarmos juntos, nós vamos conseguir produzir um amanhã melhor ainda do que o hoje. É isso que eu acredito. E eu quero agradecer você que depositou sua confiança em mim. Eu quero agradecer você que não pôde votar para mim, porque tinha um parente, tinha um amigo, tinha alguém para quem você estava devendo algum favor e você tinha que ajudar essa pessoa nessa eleição. Quero agradecer você que torceu por mim, você que votou em mim. Meu abraço, minha gratidão para todos e a toda Pouso Alegre eu agradeço por me acolher tão bem há quase 30 anos e vamos juntos pensando uns nos outros e todos trabalhando pelo bem de todos. Agradecendo então, reverendo professor Dionísio, nosso entrevistado de hoje no programa Especial Eleições 2020. Agradecendo você também aí pelo carinho, pela audiência. Até o nosso próximo programa. Tchau.